Romanos capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 24. Diz assim a palavra: Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Oremos ao Senhor e peço aos irmãos que estejam sempre orando, pelas mensagens pregadas nesse púlpito, quer sejam por mim ou por outros irmãos que assumem essa responsabilidade. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, a grande responsabilidade que temos é de falar do Senhor com simplicidade, mas com a beleza, a grandeza e a dureza, às vezes, com que a Tua palavra também nos fala. Ó Pai, que cada pessoa presente nessa noite possa ser alcançada, afetada, atingida pela vontade do Senhor e pelo doce som do Evangelho. Por outro lado também, ó Pai, clamamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, que não permite que essa palavra volte vazia, mas encontre lugar, que ela possa encontrar lugar e fazer transformação. Porque é o Teu Santo Espírito, ó Pai, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Ler um texto como esse e não falar de todo o capítulo 11 de Romanos, parece que é até um desrespeito com o texto, O texto é muito profundo, o texto é muito sério, o texto tem vertentes assim que realmente são muito interessantes, e se não fossem escritas pelo apóstolo Paulo, através da direção do Espírito Santo de Deus, realmente nós não teríamos a menor condição de entender. Essa parte do texto que lemos tem muito a ver com a salvação, mas tem muito a ver com a salvação do povo judeu e a salvação da igreja, dos gentios. Nós somos gentios porque não somos judeus. E ele está falando aqui a respeito de um povo que abriu mão, de um povo que foi incrédulo, de um povo que foi rebelde, e por isso e portanto a oportunidade estendeu-se também a um outro povo, que somos nós. Entretanto, nós não devemos ficar soberbos e achando que o Israel de Deus perdeu toda a oportunidade, perdeu toda a chance de ter um convívio com a pessoa de Cristo Jesus. Ele disse que por incredulidade eles perderam, mas nós, por misericórdia, nós recebemos isso. Então não devemos olhar para eles e nos acharmos melhor. Mas a parte do texto que nós lemos, e que nós vamos tratar nessa noite, é apenas o versículo 22. Eu apenas estou explicando um pouquinho o fundo de pano, ou pano de fundo, perdão, assim, o contexto do texto. Mas o versículo 22, o que eu gostaria de tratar especificamente nessa oportunidade com os irmãos, é a palavra do apóstolo quando ele diz: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Bondade e severidade de Deus. Nós temos uma facilidade muito grande para aceitarmos, ainda que não entendamos, mas para absorvermos a ideia de um Deus bom, de um Deus de amor, de um Deus misericordioso. Temos essa facilidade, temos esse gosto, esse gozo de encarar Deus dessa forma. Deus é bom. Na verdade, Deus é bom.
Deus sempre será bom. Muitas são as pessoas que dizem, né, aquelas falas que nós já temos tanto costume de ouvir: Deus é Pai, todos nós somos filhos de Deus. No final das contas, todos nós seremos alcançados pela misericórdia de Deus. Deus nunca mandaria uma pessoa para o inferno. Não tem propósito essa teologia, não tem propósito essa pregação. Enfim, nós, assim, o povo brasileiro, com um ar de profanação, às vezes utilizamos da fala de que Deus é brasileiro, em momentos, por exemplo, como Jogos do Brasil, né? Quantas foram as vezes que os próprios narradores disseram isso, quando uma bola ia entrar contra o gol do Brasil e não entrou por uma razão qualquer, bateu na trave, foi para fora, enfim, e o narrador diz: Deus é brasileiro. E essas mentiras, essas heresias, essas brincadeiras, nós às vezes absorvemos. Por exemplo, no início da pandemia, ou quando a gente estava começando a ouvir a possibilidade de ver pessoas aqui no Brasil acometidas também pelo Covid-19, muitas foram as pessoas, e até mesmo a autoridade política, dizendo que no brasileiro isso não iria, o brasileiro não seria afetado, o brasileiro tem um sangue diferente, o brasileiro é forte, o brasileiro brinca na vala, enfim, né? É de uma irresponsabilidade uma fala dessa, uma tratativa dessa, e muitas são as pessoas que acabam absorvendo essa ideia, dessa bondade, dessa generosidade, desse amor perene de Deus, e que Deus sempre haverá de ser assim. E o texto nessa noite diz: considerai, pois, a bondade de Deus. Então existe um ar de bondade, existe um quê de amor da parte de Deus que devemos considerar de fato e de verdade. Agora, rejeitar, como muitos dizem, mas eu rejeito o Deus do Antigo Testamento. Eu aprecio, eu admiro o Deus revelado em Cristo Jesus do Novo Testamento. Um Deus de amor, mas aquele Deus que mandava matar, aquele Deus que mandava ferir, aquele Deus que parece que impiedosamente via o sacrifício e o sofrimento de outros povos em detrimento do povo de Israel, esse Deus eu rejeito. Esse Deus é cruel, esse Deus é justiceiro. Como nós pudéssemos escolher que tipo de Deus nós vamos aprovar. Muito bem, mas de fato e de verdade, nós não podemos deixar de admitir que o nosso Deus é um Deus de amor. A palavra de Deus diz assim, na primeira epístola de João: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, na essência, Deus é amor. Aquele, por exemplo, que fala que é crente no Senhor Jesus, aquele que diz que professa o nome de Cristo Jesus e não demonstra amor para com o seu semelhante, parece que ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. No Salmo 73, quando o salmista estava revoltado com a sua situação financeira, e ele descreve uma reflexão a respeito do mal-estar dele, que era um homem íntegro, que era um homem que buscava a Deus, que era um homem que conhecia a Deus, mas olhava para aquele que era ímpio, que nunca tinha tido qualquer tipo de contato com Deus, mas que estava farto. A sua boca corria gordura, de tanta fartura que ele possuía, e aquilo o intrigava, aquilo o irritava. E o salmista foi descrevendo, foi falando, até que ele tem uma tomada de consciência, ele diz assim: bem, na verdade, Deus é bom. Então Deus é bom, né? Esse é um fundamento que nós não temos como discordar. E a bondade de Deus, o amor de Deus, são atributos comunicáveis. O que significa isso? São atributos que nós podemos desenvolver, que nós devemos desenvolver. Existem atributos de Deus que são impossíveis a nós desenvolvermos, criarmos, produzirmos, ou serem produzidos em nós, como onisciência, por exemplo. É um atributo de Deus. Onipotência é um atributo de Deus. Nunca seremos oniscientes, nunca seremos onipotentes, mas amorosos, gentis, graciosos, bondosos, são atributos comunicáveis, são atributos compartilhados do nosso Deus para conosco. E dentro desse aspecto, né, da bondade de Deus, eu gostaria de considerar 4 dimensões da bondade de Deus. Primeiramente, né, somente falando da bondade de Deus. E em último lugar,
trabalharemos a questão da severidade de Deus. A primeira dimensão que eu quero citar do amor de Deus é a sua benevolência. E benevolência quer dizer que Deus não busca o seu próprio bem. A relação de Deus com o homem, nós vemos isso em todo o tempo, desde sempre. Deus abriu mão daquilo que era mais precioso para ele. Deus abriu mão da glória dele quando encarnou-se em Cristo Jesus e veio aqui e habitou entre nós. Deus abriu mão em função do homem. Então, como o amor é a arte de se dar, o nosso Deus prova o seu grande amor para conosco, em dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor de Deus, Mas não apenas no Novo Testamento, esse Deus se mostra benevolente. Observe um texto lá de Deuteronômio, está no Pentateuco, Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Deus falando com Israel, olha, vocês não eram tão especiais assim, vocês não eram grandes, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa. A manifestação clara do amor de Deus, na maioria das vezes da sua relação com o ser humano, é a demonstração de benevolência, de não buscar o seu bem, mas buscar o bem da sua feitura, da obra-prima da sua criação, que é o ser humano. 1 João 4, versículo 10 diz assim: nisso consiste o amor, não que em nós, ou que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho, para que tivéssemos acesso ao perdão do pecado. Isso é benevolência. E aqui eu gostaria de salientar, primeiramente, o primeiro elemento dessa questão. Você precisa da benevolência do Senhor Deus? Considerando que benevolência é a arte de se dar, considerando que benevolência significa que alguém não busca o seu próprio bem, e eu estou dizendo nessa noite que Deus é benevolente. Você precisa da benevolência de Deus? Gostaria que você pensasse nisso. Em segundo lugar, se você já foi alcançado pela benevolência do Senhor Deus, você tem sido benevolente para com seu próximo? Jesus, ele narra a história de alguém que devia um certo valor a uma pessoa, e ele foi e pediu perdão, e disse que não tinha condição de pagar, e aquele senhor, aquele credor, foi misericordioso para com aquela pessoa, e disse, tá, eu vou perdoar a sua dívida. Mas no caminho de volta ele encontra alguém que devia a ele, esse que era um devedor, mas que devia a ele uma importância menor, e pediu clemência, do mesmo jeito que ele fez lá com o seu senhor, mas ele não concedeu benevolência para com aquele. E aí eu gostaria de te perguntar, você tem sido benevolente com as pessoas? Considerando que Deus é benevolente para com você, considerando que muitas pessoas são benevolentes para com você, considerando que muitas pessoas ao longo da história da vida foram benevolentes para com você, e é tão fácil a gente esquecer isso, Pessoas graciosas, pessoas gentis, pessoas abençoadoras, pessoas que cuidaram de nós, pessoas que nos apontaram um bom caminho, pessoas que criaram circunstâncias para que hoje estivéssemos numa situação e numa posição melhor, e nós nos esquecemos dessas pessoas. E nessa noite a voz do Espírito Santo está te falando, volte a pensar nessas pessoas, trate a outros com benevolência. Entenda, assim como você foi abençoado com esse ar de Deus, é necessário também que você abençoe pessoas. A segunda dimensão da bondade de Deus é a sua graça. Se benevolência diz que Deus não busca o seu próprio bem, a graça vai dizer que a graça faz com que Deus salve e busque alguém que, embora tenha apenas demérito. É muito interessante isso,
Porque a forma como nós escolhemos as pessoas é totalmente diferente da forma que Deus escolhe as pessoas. O texto que eu li lá de Deuteronômio diz que Deus olhou para um povo pequeno, um povo sem graça, um povo que não tinha terra, mas amou esse povo. Amou esse povo, produziu circunstâncias para que esse povo pudesse viver de uma forma segura, ter tranquilidade, ter até uma relação consigo. E agora nós podemos dizer para cada um de nós, que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que antes não éramos povo, que antes estávamos separados de Deus, e separados por tudo, e separados pelas nossas próprias circunstâncias, escravos de Satanás, escravos de nós mesmos, escravos do sistema do mundo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos alcançou com a sua graça, e é puramente graça. O texto clássico disso, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não é porque você é bom, não é porque você toca, não é porque você paga suas dívidas, não é porque amanhã você vai para o seu trabalho, não é porque você é uma pessoa de uma integridade moral diferente das outras, não é por isso, é por graça. Você não merece, eu não mereço, não existe nada em mim que Deus possa olhar e falar assim, pronto, esse sujeito eu quero porque ele é bom, assim também como não existe nada em você, mas Deus te vê, embora os seus deméritos, apesar dos seus defeitos, mas Ele te ama por graça. É um favor imerecido, como dizemos, né? A terceira dimensão da bondade de Deus é a misericórdia. A misericórdia de Deus é a sua compaixão amorosa. Observe bem, se a graça vê o homem culpado, a misericórdia vê os miseráveis e necessitados. A graça te vê culpado, você é culpado, mas mesmo assim, por graça, o Senhor te escolhe. Mas a misericórdia do Senhor te vê necessitado, te vê carente. Quantas são as pessoas arrogantes, né? Que embora não sendo nada, não tendo nada, mas se acham tão importantes, se acham tão significativas. Hoje, irmãos, estamos aqui falando, cantando, pregando, né? Bem vestidos. Amanhã nós podemos estar no hospital aí, com fralda, pedindo alguém para cuidar de nós. Então é muito necessário que a gente consiga reconhecer o quão pequeno nós somos, quão tamanha é a nossa pequenez. E quando o salmista ele ora dizendo, né, compadece de mim, Senhor, pela tua tão grande misericórdia. Sou pobre e necessitado, mas eu preciso do Senhor. Salmo 103, 13, diz algo assim: o pai, assim como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O pai, ao se compadecer do seu filho, na maioria das vezes, é quando observa que ele não tem a menor condição de se livrar daquela situação, de cuidar de si mesmo. Se o Eric deixar o seu filho por aí, andando em Porto Santana, aqui é um bairro pequeno, é possível que algumas pessoas conheçam e reconheçam o menino e saibam, né, onde encaminhá-lo, ou reencaminhá-lo, né, para casa. Mas soltar uma criancinha dessa, por exemplo, na central do Brasil, Rio de Janeiro, né, o pai entende que ele é tão pequeno, que ele é tão sem condição, que ele não consegue dar conta dele, que ele não pode fazer isso, que ele não faria isso. E o Senhor Deus, e Davi assim, está reconhecendo essa relação do pai humano com a relação do Senhor Deus consigo. Assim como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quando Jesus estava aqui entre nós, ele via as pessoas com ar de necessidade. E ele não apenas via. Porque uma coisa, irmãos, é quando nós olhamos aquele necessitado e temos até dó. Você passa por alguém e essa pessoa está deitada no chão, por exemplo, né? E você olha para aquilo, você olha para aquele fenômeno, para aquela situação e faz assim alguns questionamentos, né? E historicamente você até responde as razões pelas quais aquela pessoa está ali. Mas você não tem aquilo que o Senhor Jesus teve. O Senhor Jesus tinha efetivamente misericórdia. Ele colocava o seu coração na miséria das pessoas. E ele não fazia questão de que, através desse exercício, ele não seria visto.
ele não seria filmado, ele não seria apresentado como um grande político ao fazer isso, porque não era por isso que ele fazia pela sua essência. Ele era generoso, ele era gracioso, ele era misericordioso, e por causa da sua misericórdia, nenhum caixão passou por perto dele, nenhum cortejo fúnebre passou perto dele, sem que ele tivesse ressuscitado aquele defunto. Nenhuma pessoa doente clamou por cura, sem que ele tivesse curado. Às vezes ele ia até à procura daquele que estava doente. Pela manhã eu citei, volto a citar, o pavilhão que existia na entrada de Jerusalém. Havia um tanque de Betesda, que havia sido construído para que aqueles que fossem para o templo passassem ali e lavassem as suas mãos, os seus pés, para entrarem no templo. Herodes o Grande construiu um pavilhão imenso, um varandão em torno daquele tanque, e permitiu que todos os andarilhos, todos os indigentes de Jerusalém fossem para lá, para limpar a cidade. E teria um quê espiritual também, um quê religioso também, porque nas leis mosaicas, aquele que iria cultuar, aquele que ia ao templo, além de ir oferecer o seu sacrifício, ele também deveria ofertar, dar alguma moeda a um miserável. Então o Senhor Jesus foi ao tanque de Betesda, e tinham certamente mais de 5.000 pessoas ali. Havia cheiro ruim ali, porque pessoas apodrecendo, pessoas doentes de fato e de verdade, mas o seu coração misericordioso foi atrás daquelas pessoas. Quantas foram as pessoas amarguradas de espírito, que se encontraram com o Senhor Jesus, e ao invés de ele mostrar para aquelas pessoas o seu mal, o seu defeito, a sua podridão, o seu pecado, ele abençoou. Observe que quando Maria Madalena foi trazida ao Senhor Jesus, ele não criticou Maria Madalena, ele não censurou Maria Madalena, mas ele falou contra aqueles religiosos que a trouxeram e que queriam vê-la humilhada. Esse é o princípio, essa é a essência do Evangelho, que precisa muito ser compreendida. A misericórdia do Senhor, nós repetimos isso, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, mas nós não queremos fazer com que essa misericórdia seja também parte da nossa vida. Nós somos abençoados, nós somos perdoados, nós somos alcançados pela misericórdia, mas quando depende alguém da nossa misericórdia, nós apresentamos mão de ferro. Isso é muito ruim, isso é péssimo. Esse não é o tipo de evangelho que o Senhor Jesus gostaria que levássemos realmente em conta e que vivêssemos. Em quarto lugar, a outra dimensão da bondade de Deus é a sua persistência no aspecto da longanimidade. É o ânimo longo. O Senhor Deus tem um ânimo longo. Às vezes a pessoa diz assim, o meu pavio é curto. Alguns outros dizem assim, eu nasci com defeito de fabricação, nem pavio eu tenho. Vamos dizer então, de uma maneira muito simplista, que o pavio de Deus em relação à sua intenção de ter um relacionamento conosco é longo, é extenso, a sua paciência é grande. Observe bem o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, o qual, noutro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, todo aquele tempo que Noé construiu a arca, foi um tempo longo, um tempo extenso, para que todos aqueles que estivessem ali ao alcance da voz, ao alcance do som, das ferramentas que Noé utilizava, tomassem conhecimento que a água desceria, que uma arca estava sendo preparada para resolver o problema daquelas pessoas. O tempo de Deus tem sido longo. Quem sabe, irmãos, saindo já desse aspecto para nós falarmos um pouco da severidade de Deus, quem sabe o tempo de Deus para com você tem sido muito longo. Quem sabe Deus tem sido persistente na sua bondade, na sua benevolência, estendido a você todo o prazo do mundo, para que você tome uma posição ao lado da pessoa do Senhor Jesus, para que você se reconcilie com Deus, mas você tem se mantido resoluto, insistente. Deus tem sido persistente no seu amor para com você,
e você tem sido persistente em se afastar de Deus. Chegou a hora de você repensar isso. Chegou a hora de você tomar um posicionamento ao lado do Senhor. Se você precisa da sua benevolência, se você é agraciado pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor estendido, você então precisa, além de demonstrar isso, reconhecer, né, que esse tempo, ele pode ser breve, e que esse tempo pode ser hoje. Hoje pode ser o último tempo da extensão da benevolência de Deus para com a sua vida. Isso é muito sério. Em todas as oportunidades bíblicas, quando Deus chama a atenção de uma pessoa, Ele fala assim, é para que você tome uma posição hoje, vai e não peques mais, se hoje se você ouvir o som de alguém batendo a sua porta, abra o seu coração. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje, não endureça o seu coração, porque não há nenhuma garantia que Ele volte a falar em outra oportunidade, muito pelo contrário. Existe uma grande possibilidade dele endurecer o seu coração de tal forma, a tal ponto que nunca mais você volte a sentir a voz do Evangelho. Você vai estar presente, Bíblias serão abertas, músicas serão cantadas, e aquilo não fará diferença mais nenhuma na sua vida. Por isso é muito importante que você aproveite essa bondade e essa extensão da misericórdia do Senhor Deus. Mas é muito importante considerar também aquilo que está escrito no Salmo 89, versículo 14, que o reino de Deus está estabelecido em justiça e em juízo. O nosso Deus é bom, Ele é gracioso, Ele é benevolente, Ele é misericordioso, mas Ele tem o seu reino estabelecido em justiça e em juízo. E não se engane, não pense que o nosso Deus seja mais misericordioso do que justo, que o nosso Deus seja mais bondoso do que justo. Não pense que o nosso Deus é mais gracioso do que justo. O nosso Deus é tão justo quanto gracioso. Ele é tão equilibrado em efetuar a justiça quanto em demonstrar o seu amor e a sua graça. Observe alguns elementos que eu gostaria de salientar, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque existem momentos, muito especialmente quando a gente está falando da ira de Deus, que Satanás, que os demônios fazem todo o possível para que os nossos pensamentos, a nossa mente não fique aprisionada, concentrada nas verdades que estão sendo ditas. Por isso eu gostaria que você fizesse esforço para prestar atenção no que eu vou te falar. Primeiramente, o nosso Deus é incapaz de tolerar a presença do mal. Aquele Deus que eu disse que é amoroso, que é gentil, que é gracioso, Ele é incapaz de tolerar a presença do mal. Quando eu lia o Deuteronômio 34, eu chorava, porque eu não conseguia entender como Moisés, um homem daquele, um homem que viu a presença de Deus, um homem que amava o povo, um homem que tinha um relacionamento com Deus extraordinário, e tinha um relacionamento com o povo também extraordinário, chegou tão perto da terra, a ponto de ver a terra, mas nela ele não entrou. E o Senhor deixou isso bem claro para ele: está vendo aquela terra? Muito bem, ali você não vai entrar. Isso significa bênçãos espirituais, bênçãos materiais, que ele estava retirando a possibilidade que esse homem, tão amigo dele, homem tão manso, homem tão espiritual, mas não tivesse a oportunidade de receber. Irmãos, muitos crentes vivem à margem da graça, muitos crentes vivem à margem da bênção de Deus, e nem sabem disso. Muitos crentes nunca experimentaram de fato, efetivamente, essa graciosidade de Deus. Sabe por quê? Porque são pessoas assim que vivem com a vida tão relaxada, são pessoas que não têm nenhum comprometimento com a sua vida espiritual, e não conseguem entender que o nosso Deus é incapaz de tolerar a presença do mal. Se o nosso Deus é incapaz de tolerar a presença do mal, e se você estiver impregnado com o pecado, a sua relação com Deus não vai bem. Existe uma impossibilidade de comunhão do pecado com o Senhor Deus. Segundo lugar, quando o homem começou a entender o quanto Deus rejeita o pecado, quando o homem começa a entender isso, então ele começa a ter medo de Deus. Às vezes a gente quer traduzir a ideia de temor de uma maneira mais poética, mais suave, mas é muito interessante que a gente volte lá para a maneira como o hebraico apresentava o temor. Isaías, por exemplo, quando viu
teve aquela experiência de visão, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou morrer, eu não tenho condição nenhuma de ver o Senhor. Então, irmãos, quando você ainda não tem esse temor, quando você não tem ainda essa preocupação, a gente fica pensando: o que está acontecendo? Será que essa pessoa nunca foi lavada e remida pelo sangue de Cristo? Será que ela nunca foi batizada com o Espírito Santo? Por isso ela não consegue ver, perceber. Porque quem não tem o selo da promessa, quem não tem o Espírito Santo, não consegue nem sentir a paz espiritual, como não consegue também ver a grandeza do poder de Deus em efetuar a sua justiça. Mas Isaías, ele conseguiu ver isso. Isaías conseguiu ver isso e se preocupou. Toda pessoa sana, séria, comprometida com Deus, ao falar da possibilidade de cair numa situação de pecado, ela tem medo. No Antigo Testamento, o sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda, porque se ele estivesse numa situação de impiedade, de pecado, ele morreria lá. E aí, se alguém viesse retirá-lo e também estivesse numa situação de pecado, morreria também. Ele era puxado para fora. Quantas vezes, quanta falta de responsabilidade espiritual, quanta profanação acontece em relação às coisas sagradas, às coisas de Deus. No livro de Gênesis, o Senhor deixou bem claro, no livro de Gênesis 2:17, né? Quando o homem pecasse, quando o homem quebrasse o seu acordo com Deus, ele morreria. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Essa é uma advertência clara, essa é uma advertência muito muito bem apresentada pelo Senhor Deus. Não tem como você de alguma forma desobedecer Deus, sem que você sinta aquele peso, né, como nós lemos lá na introdução, quando tratamos do arrependimento. Eu gostaria de citar, concluindo a nossa fala nessa oportunidade, um texto de Hebreus, e ali o apóstolo não está falando com descrente, não. Ele está falando com igreja, ele está falando com crentes. Ele está falando a respeito do pecado voluntário, daquele pecado que você conhece, daquele pecado que você sabe qual é, mas aquele pecado que voluntariamente, insistentemente, você continua fazendo. Ele diz assim: olha, quando existe esse tipo de comportamento, não há mais nenhum tipo de alternativa por parte de Deus que possa ser efetuada. Não há. O sacrifício de Jesus já aconteceu, então não existe mais um Jesus para vir e morrer, né? Essa obra já foi realizada. Não existe mais algo, né, para ser feito. E sim, algo para ser feito contra essa pessoa que é profana. E aí ele fala assim: uma das possibilidades é essa pessoa viver uma expectação, uma sensação de juízo. Ele fala assim: expectação de fogo consumidor, porque a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É aquela pessoa que passa a viver a partir dali, a partir daquele momento que Deus pesou a sua mão, o resto dos seus dias, com a sensação nem de que crente mais ele é. Sabe, ele perdeu todos os privilégios espirituais, toda a candura do céu, e a sua sensação é de inferno, a sua sensação é de mal-estar, a sua sensação é que para ele acabou. E essa é a sensação, este é o sentimento daquele que vive brincando com a severidade de Deus. Bom seria se nós saíssemos daqui nessa noite, considerando essa bondade de Deus, continuando a amar essa bondade de Deus, mas também preocupados com a severidade de Deus, porque ela é tão real quanto a bondade de Deus. E aí eu concluo dizendo que a justiça de Deus exige que a pena do pecado seja paga. Observe que você não é salvo por amor apenas, mas você é salvo pela justiça de Deus. Havia um preço do seu pecado, um preço que você não poderia pagar. O Senhor Jesus veio e pagou em seu lugar. E esse sacrifício do Senhor Jesus, ele
pagou ao Senhor Deus aquilo que você devia.